Qual é o que está na boca do povo? Vamos por partes. Vamos falar em comunicação. O que está na boca do povo? A boataria. Abriram as comportas. E por isso que inundou. E já se criou um clima em cima disso aí. E é um clima falso. Por isso que eu estou dizendo que essa companhia, essa tal de Seran aqui, que eu não conheço, é de uma incompetência na comunicação. Não estou falando aqui nada técnico, porque eu não entendo nada. Agora, de comunicação, eu tenho 50 anos no lombo aqui. Então, o que a companhia tinha que fazer? A boataria foi tanta. O nosso querido Alexandre Garcia falou, com portas abertas, se comenta, etc. e tal. Prefeitura de Bento questiona a Seran sobre barragens. Vamos lá, então. Vamos por partes. Ela faz 13 perguntas. 13 itens. Havia monitoramento prévio, tá? Qual foi a primeira alerta emitido? Qual foi o horário que emitiram o alerta? Houve fechamento ou abertura de comportas? Olha, quem está falando é a prefeitura. Olha bem. Houve fechamento ou abertura de comportas. Quais as medidas que a Seran adotou? No momento em que ocorreu a abertura das comportas da barragem, houve algum procedimento de evacuação? A Seran emitiu algum comunicado? Ela está falando, quem está usando a palavra... Vejam bem, nós estamos falando em comunicação. Quem está usando a palavra comportas aqui é a Prefeitura de Bento Gonçalves. E pelo teor da nota, dá a entender que a Prefeitura de Bento Gonçalves quer apurar as responsabilidades da Seran no que diz respeito à abertura de comportas. Comunicação. Estou pegando a nota oficial. Bom, aí a Seran lança uma nota oficial. É uma nota oficial. E relata que desde o início do evento vem tomando ações cabíveis junto ao poder público e cumprindo todos os protocolos para garantir a integridade das barragens, por consequência, a segurança da população. E aí diz que o Rio das Antas atingiu a vazão mais alta desde a construção das usinas e uma das maiores vazões que se tem registro, etc. e tal. Infelizmente, as barragens não conseguem reduzir altas afluências e mitigar os impactos no entorno do rio, pois as barragens da Seran possuem vertedouros, ou vertedouro, do tipo soleira livre e tem característica a fio d'água, ou seja, não tem capacidade de armazenamento nem de regular o fluxo do rio, pois todo o excedente de água passa por cima da barragem. Isto aqui é linguagem técnica. Pergunte para qualquer morador da região, especialmente aqueles que perderam, para a Prefeitura de Bento, se eles sabem o que é vertedouro do tipo soleira livre. Isso aqui é o que substitui a comporta. Então, as barragens não têm comportas. Elas escoam o excesso de água por um vertedouro do tipo soleira livre. Mas, por favor, senhores da Seran, por que vocês não dizem que a primeira coisa, respondendo à nota, se eu sou o redator, se eu sou o assessor de imprensa da Seran, ou seja lá quem for, o encarregado de se comunicar com a população abalada, chocada, destruída, arrasada, contando seus mortos, a primeira coisa que eu queria dizer, primeiro ponto, a Seran, as 3 barragens, as barragens de Castro Alves, Monte Claro e 14 de Julho, não têm comportas. Ponto. Porque aí você já elimina a boataria que tomou conta de toda a região, de que as comportas foram abertas, não sei o que, e esse... Você não controla um aluvião, você não controla um desmoronamento, você não controla uma notícia
elaborada em cima de uma tragédia e elaborada com boatos. Você não desmancha isso aí. Você não desmancha isso aí. Então faltou competência para essa tal de Ceran, que eu não sei quem é. Faltou quem redigiu esta nota. Isso aqui deve ser nota redigida por algum assessor. Agora, comunicador não é. E é o que mais a Ceran precisava nesse momento, era comunicação, para desmanchar o primeiro e o mais doloroso boato de todos. As barras com portas foram abertas, eles são responsáveis pela tragédia. É isso. Será que é tão difícil entender isso aí? E tem ouvinte que não entendeu. Quer ver? Vocês querem ver? Tem uma coisa aqui? Tá aqui, o Vilmar. A prefeitura não sabia que a barragem não tem comporta? É claro que não sabia, Vina, porque ela está perguntando. Isso é uma coisa óbvia. Se uma nota oficial da prefeitura pergunta assim, ó. Olha a pergunta. No momento em que ocorreu a abertura das comportas, tá? É claro que não sabia. A nota também é. A nota da prefeitura de Bento Gonçalves também é outra nota de incompetente quem escreveu isso aqui. Porque nessa hora que a incompetência aparece. É nessa hora. É nessa hora. Eu estava vendo um vídeo ontem, eu não sei se é verdade ou não, mas postaram, eu recebi, uma senhora dizendo que estava levando mantimentos, levando tudo, e tem ordem de não entregar até o Lula chegar na visita, mas eu não sei se o Lula vem aí. Acho que o Lula não vem. Então pode ser fake? Pode. Nós temos ordem, nós estamos aqui, as pessoas estão... Vejam bem, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão preocupadas, tem gente aí, e eu não posso distribuir, porque disseram que só distribuir na hora que o Lula vem para tirar fotografia. Tudo isso está circulando, então, nesse momento, a comunicação é fundamental. E sabe o que é comunicação, para quem não conhece? Então vamos falar a história da comunicação. Essas coisas às vezes me tiram do sério, fico cansado de ter que explicar. Sabe o que é comunicação? Sirene de aviso é comunicação. Eu já falei aqui num trabalho de um publicitário que falou de comunicação. Forma de falar. Nas aldeias medievais, sabe qual era o porta-voz? Era o sino da igreja. Isso é comunicação. Comunicação tem várias etapas. E esta aqui é uma delas. Hoje, no sofisticado sistema de comunicação, você tem tudo quanto é tipo de comunicação para falar, para se entender, para dar recado. Porque comunicação é um recado. É o recado que alguém dá e que quer que outras pessoas saibam do que está sendo dado. Eu estou sendo beabá da comunicação. Porque não tem como falar em termos técnicos numa hora dessa. Pergunte-me, qual é o morador do vale? Olha, realmente, as barragens, essa água que nos atingiu, a Ceran não tem culpa, porque ela não tem comporta, ela tem um vertedouro do tipo soleira livre. Mas quem é que vai entender isso, cacete? Quem é que vai entender isso? E por que que não responde? Por que a Ceran não respondeu de cara, como eu disse aqui, ponto 1, nossas barragens não têm comportas. A partir daí começa a dar explicação técnica. Aí não tem comporta, porque barragens desse tipo têm um sistema de escoamento que se chama fio d'água. A vertedouro do tipo soleira livre. Aí explica. Mas não, isso é falta de comunicação. Isso é analfabetismo funcional. É a comunicação falhando na hora que ela não podia falhar. Na hora como ela, assim como não podia falhar a sirene, que não tocou, parece, não sei se não tocou, sirenes de aviso. Isso aqui. Porque aqui, a Ceran, nesta nota, ela já estava enfrentando a boataria. Olha as comportas, porque as comportas não abriram, porque abriram as comportas. Será que... Puxa, como é difícil a comunicação, vocês acham que é fácil, né? Vocês acham que eu estou tentando fazer o beabá aqui. Aqui, ó. Prefeitura de Bento, porque a boataria tomou conta que a prefeitura de Bento Gonçalves foi obrigada a fazer uma nota. De acordo com o prefeito,
de Bento, Diogo Siqueira, é preciso saber com mais transparência questões como a qual era o nível dos reservatórios das hidrelétricas no momento da cheia e se foi feita uma tentativa para amenizar os impactos. Aí ela pergunta o negócio das comportas e as barragens não têm comporta, pô. E a Ceran não diz que as suas barragens não têm comporta. E a boataria é em cima das comportas. Tu tá... O Jean... O Juan, eu ia dizer Elian, eu ia te chamar de jogador de futebol, de tudo. Eu tô atacado. Dá uma chegadinha aqui, Juan. Até para contestar, porque ele tá chegando agora, ele tá passando aqui, vou pegar na corrida. Pegar na corrida aqui, ó. Tá aqui mesmo. Juan, bom dia, Juan. Desculpe, bom dia, chamar de Lian, de Juan, de Jean. acontece. Não, eu sei que o pessoal te confunde também. Tu que está acompanhando aí, quando é que tu chegasses a ouvir que circulou uma boataria muito forte das barragens, das comportas, não foi? Exatamente. O que circulou? Só para me ajudar, porque eu não estava aí, quinta-feira eu viajei, mas eu peguei essa aqui, mais ou menos assim, que tu ouviste, porque as comportas foram abertas, não foram abertas. Mais ou menos o que tu ouvisse? Muita gente espalhando essa boataria inútil. Desculpa aqui os termos. Não, é para isso. É o que eu estou dizendo aqui. É uma boataria inútil e que não ajuda em absolutamente nada. De muita gente dizendo que aquela barragem teria comportas sendo abertas propositalmente, porque o governo tal mandou, o gestor tal mandou. Isso não procede, gente. Uma que a barragem não tem nem comportas, né? É um tipo diferente de barragem. A água passa por cima. Agora me foge assim a explicação técnica. Não, tem aqui, tá mas tudo aqui. Não é não é esse tipo de barragem comum em outros locais aqui, ó, do Brasil que tem a abertura de comportas. Eu fiz questão de te chamar aqui, porque essa boataria, ela precisava ser desmanchada, anulada, pulverizada pela própria Ceran. Sim, tá? Que é a concessionária responsável. Porque, veja bem aqui, é a Prefeitura de Bento que está falando. A Prefeitura de Bento fez um questionário de 13 perguntas. Na 7ª pergunta, no momento em que ocorreu a abertura das comportas da barragem, quer dizer, nem a Prefeitura de Bento sabia que esse tipo de barragem não tem comporta. Exato. Tá, então tá aí. Mas por que a Prefeitura de Bento fez isso? Baseada, provavelmente, na boataria que tomou conta de todo mundo lá. Só quem estava lá viveu isso, né? É o objetivo de realmente esclarecer mesmo. Claro, então o que ela pediu? Pediu isso aqui. Aí vem a Ceran e te dá uma resposta. E não fala em comporta. Não fala em comportas. Então, o item primeiro... Eu estou criticando aqui a comunicação. Tecnicamente, não sei nada. Mas estou criticando aqui um erro de comunicação. Item 1 da nota... A Ceran informa o público, atendendo o pedido da Prefeitura de Bento. Item 1. Nossas barragens não têm comportas. Ponto. Nós temos aí explica, nós temos um outro sistema de escoamento que se chama... Fio d'água. Soleira livre, conhecido como fio d'água. Fio d'água. Isso é que tinha que dizer. Então eu estou criticando aqui, a falta de comunicação, a incompetência dessa gente em escrever a sua própria defesa. Porque isso aqui é a defesa dela. Com isso aqui, e aí... Poderia ser mais claro, né? Tinha que ser objetivamente mais claro, porque a prefeitura deu seguimento ao boato ao perguntar. No momento em que ocorreu a abertura das comportas, não houve abertura de comporta. Não houve. Não houve. Então, é difícil. Olha aqui, ó, tá aqui, ó. Rogério, a própria companhia não confirma a existência ou não de comportas. Fala de soleira, mas se tiver aberturas de profundidade, a empresa precisa vir a público explicar melhor como funciona. Ficou a dúvida. Pois é, meu caro Alexandre, é isso aí. O que eu estou falando aqui, veja, eu não estou falando, nem sei disso aqui, profundidade. Eu estou falando em comunicação. Eu abri essa live aqui para falar exatamente da falta de comunicação. Faltou clareza. Do analfabetismo funcional de quem escreve algumas notas.
Faltou muita clareza. Ele explica aqui, o Rio das Antas realmente atingiu a vazão mais alta desde a construção das usinas, uma das maiores vazões, isso aí é inegável. Olha a quantidade de chuva que caiu naquela região, quase 200 milímetros. E aí eles dizem, essas barragens têm vertedouro do tipo soleira livre, fio d'água, não tem capacidade de armazenamento e nem de regular o fluxo do rio. Isso é real, porque todo acidente de água passa por cima da barragem e é a característica principal desse tipo de barragem aqui no Rio Grande do Sul. Com comportas aqui não tem esse tipo de coisa no Rio Grande do Sul. Não há comportas. Não há comportas. Não há comportas. É esse tipo de coisa que a gente tem que repetir. É isso aí. Não há comportas, não há comportas, não há comportas. E por que tem que se repetir? Porque houve falha na comunicação. Isso é uma comunicação. Agora vai a opinião minha do técnico aqui. Isso é uma informação de incompetente de quem escrever. Incompetente na comunicação. Veja bem, na comunicação incompetente. Porque o ataque principal à Ceram é abriu ou não abriu barragem. A Ceram é ou não é responsável por essa tragédia. Porque se abriu a barragem, saltou água, não sei, a velocidade, o volume de água foi muito... Porque abriu as comportas. Não tem comportas. Não há comportas. E aí? Não tem. E não fala. E ela não fala. Não fala. A acusada. Juan, tu me deste um tiro num revólver calibre 38 quando eu estava entrando aqui. Aí disse, olha, o tiro, ele saiu... Mas tu não tem revólver, pô. Eu não tenho revólver, diz. Eu não te dei tiro nem não. Fica tentando explicar alguma coisa que não existe. Ou que existe do ponto de vista técnico. É como se eu estivesse explicando o funcionamento de um revólver, etc. Mas não digo o principal na hora de me defender. Não tenho revólver. Não tem comporta. Começa com item 1. Você desmonta. Você se defende energicamente. Porque isso aqui é um boato. Quem está lá sabe o que eu estou falando. Quem foi lá sabe o que está falando. É boataria total. O nosso querido companheiro Alexandre Garcia fez um comentário sobre que as comportas foram abertas, que as comportas... Tem comporta, pô. E não é a única boataria, Mendelski, envolvendo essa tragédia. Vamos lá, continua, então me ajuda aí. Teve mais outra que acabou circulando e o próprio prefeito de Lajeado, o governo do estado, o governo federal também estão desmentindo, que é em relação às doações lá para aquela comunidade de Lajeado, principalmente, porque muita gente espalhou essa informação falsa de que as doações não seriam liberadas por ordem do governo federal, por ordem do presidente da República. Isso é uma mentira deslavada. Eu falei aqui também, puxa, vocês querem criticar o governo federal? Critiquem com coisas objetivas. Agora, tem um vídeo gravado. Tinha que responsabilizar aquela pessoa. Porque eu estou aqui, bem assim, eu tenho um vídeo comigo, não sei onde é que está agora. Eu estou aqui neste momento trazendo... Deixa eu ver se eu acho até para botar o áudio. Porque... Uma mulher identificada como Samara, responsável por uma ONG de proteção. Também? Sim. Eu recebi esse vídeo de 4 pessoas diferentes em 10 minutos. Eu também. Agora de madrugada. Eu também. E tudo que é rede social... Então, uma loira, né? E que ela tá com um crachá de uma UPA. É. Isto sim é um crime. Isto é uma fake news canalha. Dizer uma coisa dessas aí. Nós estamos num momento em que não se pode fazer boato, porque tem pessoas nesse momento procurando seus entes queridos que não foram encontrados ainda. É uma dor muito maior do que encontrá-lo já sem vida. O ministro-chefe da SECOM, Paulo Pimenta, gravou um vídeo ontem desmentindo a veterinária Samara Baum, que gravou um vídeo afirmando que as doações aos desabrigados em Lajeado, no Rio Grande do Sul, seriam somente entregues após a chegada do presidente Lula na cidade para tirar fotos e fazer politicagem. No vídeo, ela se identifica como responsável pela UPA de Sarandi, mas que está em Lajeado para recolher donativos para as vítimas e aos animais. Ela diz que foi informado que os alimentos não seriam liberados enquanto o presidente não chegasse a Lajeado para tirar fotos com as doações, fazer publicações e politicagem. Após a publicação de vídeo e a repercussão das mentiras, ela gravou outro vídeo dizendo que se equivocou e que a publicação era restrita e não sabe como vazou. Não, o deputado federal... Aqui, só um pouquinho, restrito ou não, tu não pode fazer uma afirmação dessas, pô. Porque ela podia ter assim, olha, estão dizendo que... Não, ela disse, não vou distribuir. Ela fez uma afirmação, ela não trabalhou nem em cima de uma suposição.
Pô, tá difícil. O deputado federal do PL por Goiás, Gustavo Gayer, havia publicado o primeiro vídeo de Samara Baum em seu Twitter. Porém, após a manifestação do ministro-chefe da SECOM alertando que havia acionado a Polícia Federal e todos que estavam reproduzindo a fake news seriam responsabilizados, ele excluiu e deixou apenas o segundo vídeo que a veterinária publicou. Rogério, sabe, publica um vídeo, como eu vi vários e recebi, de um Simers, pedindo doação da Rádio Bandeirantes, da Rede Record, da RBS, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado, dos governos municipais, de prefeitos, pedindo ajuda, dizendo o que estão pedindo, onde fazer, como agir. Ou faz um vídeo pedindo ajuda. Exato. Tu mesmo pode fazer. Agora, para que isso? Lembra o que tu falou na quarta-feira, que tu disse, não é a hora da politicagem, não interessa a politicagem. Imagina, pô, tirar proveito político disso aí. O ouvinte mandou aqui, ó, Mendelski aqui em Novo, na quinta-feira, aqui houve um foguetório às 6 da manhã. Que Deus nos ajude, nuvens ameaçadoras por aqui. Bom, aí agora vamos falar, teve um colunista da Folha de São Paulo, eu acho que eu te mandei, Otto, que disse que foi merecido. Só não é sobre isso, tá? É anterior. É anterior àquilo que tu mandou. Mas ele realmente escreveu aquilo. Ele escreveu aquilo. Só lê aquilo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui rapidão. Aqui. Meu Deus. Enquanto o colunista da Folha de São Paulo escreveu isso. Aqui, ó. Mudança climática. Marcelo Leite. Jornalista de ciência. Jornalista, em Marcelo Leite. Autor de Psiconautas. Viagem com a ciência psicodélica brasileira. Bom, nisso aí ele tem razão. A política brasileira e ciência é uma psicodelia total. Mudança climática castiga eleitores de Bolsonaro no Sul. Olha só. Ciclones, chuvas e recordes despertam brasileiros para desastre na atmosfera da Terra. Só que isso aí não é referente a essa catástrofe agora. Sim, mas já foi aproveitado agora. Claro. Mas não podia ter escrito isso. Claro que não. Ter escrito isso. Para que isso? Detalhe. E jornalista, hein? Da Folha de São Paulo. Se eu sou diretor de redação, passa no RH. Vai, tchau. Você está comprometendo a credibilidade da empresa. Vai no RH. E essa capacidade de desmentir essas notícias falsas está unindo, obviamente, como deveria ser comum, pessoas de toda e qualquer matriz ideológica, porque o próprio prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, também desmentiu, dizendo que as doações seguem normalmente, inclusive ele cita que vai chamar os clubes de serviços e voluntários para acelerar essa distribuição, para chegar nas famílias que começam a retornar para as casas, e ele diz, não recebemos nenhuma orientação de nenhum governo, nem tampouco cumpriríamos tal absurda determinação se viesse. O que o pessoal tem que publicar nas redes sociais? Mensagens de apoio, mensagens para divulgar os canais de ajuda. Pelo amor de Deus, postar fake news nessa 46 mortes. Tu tá falando sobre isso aí? Quantos desaparecidos? A minha preocupação agora passou a ser os desaparecidos. 46 também. 46 até agora. Também desaparecidos. No pior dos cenários, a gente supera o dobro. Que horror. Tu estás falando sobre isso aí? E um ouvinte acabou de mandar o desmentido da veterinária para nós. Agora... Vou dizer o quê? Essa pessoa não tem nem que pegar e continuar passando, porque ela não tem credibilidade. No momento que tu faz um vídeo desses e diz, era restrito, aqui, ó, só um restritamente tu pode mentir. Olha aqui, ó, o Rogério, bom dia. No vídeo do Alexandre, ele não afirma sobre a existência de comportas. O Alexandre deixou perguntas no ar sobre tais comportas. Ele não afirmou nada. Meu amigo Vanderlei Machado, eu conheço o Alexandre. O Alexandre é meu amigo, sabe desde quando? Desde 1970. Faça conta aí, 1970. Ele trabalhava no Banco do Brasil em Viamão. E no Jornal do Brasil, e eu trabalhava no estado de São Paulo. Trabalhávamos no sucursal, éramos, entre aspas, concorrentes. O Alexandre é meu amigo desde aí. Seria incapaz de dizer. Eu fiz um comentário que também o Alexandre se referiu, porque chegou informações para ele sobre comportas. Sim, foi o que eu não disse que ele afirmou nada. O que estava publicado, mas... Ele fez um comentário. Maldosamente pegaram o vídeo dele. Claro. Porque a minha briga, que nós já conversamos várias vezes, vamos colocar no ar... aquilo que a pessoa diz começo, meio e fim. Não cortado, não com trilha, não editado. O Alexandre fez um comentário fundamentado naquilo que nós estamos falando. No que o prefeito de Bento, por exemplo. O prefeito de Bento queria saber sobre comportas. Porque era o que se comenta, é o que se comenta ainda.
É o que nós estamos tentando desmontar aqui. Por favor, meu querido Vanderlei Machado, Alexandre Garcia é meu irmão de fé, de sangue. Somos amigos, nos correspondemos, conversamos praticamente todos os dias. Querido amigo, seguramente o melhor jornalista do Brasil hoje, junto com o Augusto Nunes, junto com o Guzzo, o José Roberto Guzzo. Então, por favor, né? Nosso ouvinte Edson Genski, lá de Pelotas, ele manda uma coisa interessante. Ele tem razão em partes, tá? Ele manda o seguinte, Rogério. Opa, eu perdi aqui. Bom, ele diz que é natural que essas coisas relativas aos boatos da abertura de comportas apareçam. Afinal, estamos no Brasil e submetidos à maldade infinita dos políticos de esquerda. Principalmente. Ele colocou principalmente. Na verdade, na minha opinião, o Brasil acabou se transformando numa senzala gigante. Abraço e sucesso. Edson Genski Pelotas. Tô aqui, tô na minha frente aqui. Aí eu pergunto o seguinte, e ele tem razão. Não é só a direita que faz, a esquerda também faz. Para que isso? Para que o sectarismo te cega e te deixa um robô, te deixa um zumbi. E aí não dá para conversar. Eu não converso com um zumbi, tem outras coisas para fazer. Guilherme Luiz Bier, espero que o BNDES financie as empresas atingidas pela catástrofe do Rio Grande do Sul, no lugar de financiar obras no exterior, em países que dificilmente pagam seus empréstimos. Sem dúvida alguma, Guilherme. Já tem algumas atitudes do BNDES, do Banrisul. O Banrisul tem 1 bilhão aí. O governo federal abriu um novo prazo para pagamento de impostos que empresas teriam que colocar agora nos próximos dias. Várias empresas estão tomando atitudes de não cobrar faturas. Tem mais assunto aqui, olha aqui. Ó. O BRDE também anunciou, desculpa. Sim, BRDE, claro. BRDE, exato. Rogério, essas barragens têm o sangrador. O sangradouro deve ser, né? Isso. Que é onde sai o excesso do fluxo normal do rio. A soleira é a taipa em si, que deixa a água passar por cima no caso de grande volume d'água. O sangradouro, esse aí, chama de ladrão. O ladrão. Tem que ter cuidado até usar isso aí. E já é algo previsto no próprio planejamento, né? Da obra, né? O tipo de barragens aqui não tem o sistema de comportas, tem um outro sistema para dar vazão à água. Mas é a comunicação, é o assunto que eu disse que ia tomar conta de nós aqui, né? A comunicação. Deixa eu ver. Rogério, em 1941 já existiam as barragens? Em 1941 já existia problemas do meio ambiente? Rogério, ouvir a Marina no domingo me deu vontade de vomitar. Volney Zata de Caxias do Sul, não ouvi. Fiquei livre dessa. Saudações, deixa eu ver quem é que mandou aqui. Dinheiro federal para a prefeitura sem projeto. Já vi esse filme antes. Folhas de pagamento em dia e problemas protelados. Na pandemia foi assim. João Barroso da Vila Nova. Olha, só, meu caro, dessa vez é visível, é materialmente visível. Na pandemia você tinha números, estatísticas. Aqui não. O dinheiro que vem é para fazer tal obra. Vamos fazer aqui, vamos asfaltar de novo a avenida principal, vamos construir esse pontilhão aqui. É assim. Aí, meu amigo João Barroso, cabe a fiscalização municipal. Cada cidadão atingido torna-se um fiscal do dinheiro federal que virá para as prefeituras. Já é fiscal em situações normais, agora redobra a atenção. Mais do que nunca agora, né? Mais do que nunca agora. Bom, terminamos, né? Obrigado aí. Obrigado, Juan. Obrigado aí pelo apoio aí. Obrigado. Vamos...